Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na segunda parte, que trata sobre os procedimentos especiais. Mais precisamente, nos encontramos na análise do sistema dos juizados especiais. Estamos a tratar do procedimento dos juizados especiais e vamos começar a análise hoje da execução dos títulos extrajudiciais. Vimos no vídeo passado a execução dos títulos judiciais, vamos à execução dos títulos extrajudiciais. Admite-se a execução de título extrajudicial em sede de juizado especial cível, desde que respeite o valor limite de sua alçada, ou seja, desde que não ultrapasse 40 salários mínimos, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2º, cumulado com o artigo 53 da Lei do JEC, a Lei 9.099 de 95. Sendo o executado citado para pagar no prazo de 3 dias, como determina o artigo 827 do CPC. Trata-se de competência em razão do valor, incidindo, portanto, todos os comentários que fizemos quando do estudo do artigo 3º, parágrafo 3º da Lei do JEC, sendo totalmente opcional ao exequente a escolha entre o juizado e a justiça comum. Nos termos do enunciado 13.2.1 das turmas recursais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na execução por título executivo extrajudicial, o prazo para o oferecimento dos embargos é o da audiência de conciliação, ainda que já realizada a penhora ou que conste dos autos o comprovante de depósito para garantia do juízo. Então, enunciado 13.2.1 das turmas recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dispõe que na execução por título extrajudicial, o prazo para o oferecimento dos embargos é o da audiência de conciliação, ainda que já realizada a penhora ou conste dos autos o comprovante de depósito para garantia do juízo. Tal audiência somente será designada depois de realizada a penhora, como se extrai do parágrafo 1º do artigo 53 da Lei do JEC. Todavia, o enunciado 13.3 das turmas dos recursais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também indica ser possível a realização de audiência de conciliação nas execuções por título extrajudicial que tramite nos juizados especiais antes de realizada a penhora. É o que está disposto aí para os senhores, enunciado 13.3 das turmas recursais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, execução por título extrajudicial, audiência. É possível a realização de audiência de conciliação nas execuções por título extrajudicial antes de realizada a penhora. Não há limitação cognitiva em tais embargos. Além disso, como vimos há pouco, a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas o recurso inominado, que a lei chama recurso contra a sentença.
O enunciado de número 143 do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, prevê o seguinte: a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado. Nas execuções por título judicial ou extrajudicial, sendo ínfimo o valor do bem penhorado, e não aceitando o credor qualquer das alternativas previstas no artigo 52, inciso 7º da Lei do GEC, Lei 9.099 de 95, será extinta a execução e expedida a certidão de dívida. Vejam o enunciado 13.1.6 das turmas recursais do TJ-RJ. Nas execuções promovidas no sistema dos juizados especiais, seja por título judicial ou extrajudicial, nos casos em que o valor do bem penhorado seja ínfimo e não tenha o credor aderido a qualquer das alternativas previstas no artigo 52, inciso 7º da Lei do GEC, a execução há de ser extinta, sendo expedida a certidão de dívida. Da mesma forma, dar-se-á a extinção do processo quando não for encontrado o devedor ou inexistir bens penhoráveis. No processo de execução por título judicial ou extrajudicial, esgotados os meios de defesa ou inexistindo bens para a garantia do débito, expedir-se-á a certidão de dívida, que poderá ser remetida aos órgãos que administram os cadastros restritivos de crédito, como o SPC e Serasa, por exemplo, ordenando-se a baixa e o arquivamento do feito nos moldes do artigo 53, parágrafo 4º da Lei do GEC. A esse respeito, enunciado número 13.6 das turmas recursais do TJ-RJ, prevê que no processo de execução por título judicial ou extrajudicial, esgotados os meios de defesa ou inexistindo bens para a garantia do débito, expediciar a certidão de dívida, ordenando-se a baixa e arquivamento do feito. Parágrafo 4º do artigo 53 da Lei do GEC, Lei 9.099 de 95. E o enunciado 76 do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, prevê que no processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC e Serasa, sob pena de responsabilidade. Vamos tratar agora da execução nos juizados especiais federais e da Fazenda Pública. De acordo com os artigos 16 da Lei do GEF, Lei 10.259 de 2001, e artigo 12 da Lei do GEFP, Lei 12.153 de 2009, a execução das obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa certa será efetuada mediante ofício do juízo dirigido à autoridade citada para a causa. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, tendo ocorrido trânsito em julgado da decisão, efetuar-se-á o pagamento no prazo de 60 dias, contados da entrega da requisição de pequeno valor à autoridade citada para a causa. Execução provisória. As leis que disciplinam os juizados especiais federais, Lei 10.259 de 2001, e juizados especiais da Fazenda Pública, Lei 12.153 de 2009, foram expressas nos artigos 16 e 17 da Lei do GEF e 12 e 13 da Lei do GEFP, respectivamente, em exigir o trânsito em julgado da decisão para que a atividade executiva do Estado possa ser iniciada. Dessa forma, portanto, não se admite execução provisória nestes juizados, Juizado Especial Federal e Juizado Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido, o enunciado de número 35 do FONAGEF, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. A execução provisória para pagar quantia certa é inviável em sede de juizado, considerando outros meios jurídicos para assegurar o direito da parte. Então, nós estamos encerrando a análise do procedimento nos juizados. Acabamos de ver a fase executiva, vimos a análise de todas as fases, fase postulatória, fase conciliatória, a audiência de instrução e julgamento, a fase recursal,
os meios autônomos de impugnação, a fase executiva, que acaba agora. No próximo vídeo nós vamos tratar de alguns tópicos que faltam ainda a respeito do juizado, algumas características essenciais da lei, do sistema dos juizados especiais. Vamos tratar, portanto, das despesas processuais. Uma das características essenciais dos juizados é que eles são gratuitos no primeiro grau de jurisdição. Veremos isso no próximo vídeo. Então, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.